Boa tarde aos amigos e amigas. Mais uma gravação, mais um vídeo. Que Deus possa nos abençoar nesse novo dia, irmão. Irmão, essas novidades aí que somente é coisas boas. A gente fala de peito aberto, irmão. Porque se trata de coisas boas no viver humano. Coisas boas, irmão, né? O ponto negativo que nós apresentamos, irmão, e que as pessoas acham que é um ponto negativo, é a palavra que combate o mal e os malfeitores. Mas para a gente estabelecer coisas boas, irmão, a gente tem que combater o mal. Tem que combater o mal. Se você é aquele tipo que quer estabelecer coisa boa na sua vida, sem dissipar o mal, você faz uma parceria com ele. E aí você vai se beneficiar de uma bondade associada à maldade. Então, irmão, esse tipo de bondade, a partir de agora você deve reprovar e rejeitar. Por quê? Porque a partir do momento, irmão, que você se beneficia de coisas boas, seja ela qual for, associada ao mal, você se vincula, você faz um vínculo do bem com o mal. E aí você tem que criar recursos de uma maneira ou de outra para se proteger do mal. Por isso, irmão, que essas pessoas ricas, que ficam ricos, que conseguem prosperar, ele tem que pagar segurança, proteção para si, para não ser afetado pelo mal. E aí ele gera uma bondade para ele, uma coisa boa, mas ele tem que se preocupar em se proteger do mal. Isso aí é muito ridículo, irmão. Agora é possível, irmão, você se beneficiar das coisas boas somente com o bem separado do mal. Ou seja, você não vai ter que se separar do mal através de muro, através de pessoas para se proteger. Não. Por quê? Porque a própria maneira como você vai atrair essa bondade, ela já dissipa o mal. Ela já dissipa o mal da sua vida. E gera uma bondade que o mal não tem mais parte com ela. Isso aí é muito importante, irmão. Antes não era possível isso. Antes não era possível porque o bem estava associado ao mal. E aí você teria que separar do mal individualmente para poder você desfrutar de momentos de bondade. Então, a partir de agora, você vai atrair uma bondade separada do mal. Não ter mais vínculo com o mal. E aí não vai ser preciso mais você se proteger do mal, porque naturalmente aquela bondade, ela já está separada da maldade. Isso aí é muito importante. Significa dizer, irmão, que você vai criar um ambiente familiar só com a paz e o amor. O mal não vai estar mais junto ali, porque naturalmente ele vai se separado, né? Para não mais penetrar no ambiente familiar. Em outras palavras, você vai ter paz, amor, porque o regime que você vai passar a viver, ele garante um ambiente nesse nível para você, nível de paz e amor. E aí a sua garantia, ela vem com todos esses recursos de bondade. Por quê? Porque você vai preparar um ambiente através do regime que você passa a viver nessas condições.
o mal vai estar separado do bem. O bem vai estar separado do mal. Então, coisas boas para você, irmão, né? Coisas boas para sua família. E por isso, irmão, que eu já estou aí com um grupo de pessoas que eles já estão exigindo o bem separado do mal. Estão exigindo o bem separado do mal, né? Separado do mal. Por quê? Porque as pessoas vão adotar a conduta de reprovar o mal e aprovar o bem. Reprovar o mal e aprovar o bem. Então isso aí é muito maravilhoso, é muito agradável. Então são coisas boas que elas vêm para ficar, irmão. Não é só alguns momentos de bondade, não. É eterna essa bondade. É para sempre. Porque o mal vai se separar do bem. E aí todos vão poder reprovar o mal e aprovar o bem. Porque o bem já não tem mais laço. E isso é muito importante, irmão. Muito mesmo. E aí você vai poder ser feliz dessa maneira, irmão. Sem medo de ser passado para trás. Sem medo de ser enganado. Sem medo de ser tapeado. Então isso aí é muito importante, irmão. Você vai ficar tranquilo. Porque não vai ter mais armadilha com laços pervertidos para te importunar. Não vai ter mais, né? Não vai ter mais espírito de falsidade, de maldade, de ilusão para lhe iludir. E tudo passa a ser só bondade. Tudo passa a ser só coisas boas, coisas maravilhosas. Então, que bom que tudo isso vai acontecer na vida das pessoas que vai exigir essas coisas boas. Não é para todo mundo não, irmão. Essa bondade ela não é para todos. É só para quem fazer preferência por ela. É só para quem fazer preferência por ela. Então você tem que preferir ela, tem que aderir a ela para poder se beneficiar dessas maravilhas. Então, irmão, que bom, né? Que agora a gente pode ser feliz. Que agora a gente pode viver tranquilo. Só que isso aí é apenas uma esperança, né, irmão? Apenas uma promessa. Há pessoas que vão fazer acontecer tudo isso. É o que eu falo, irmão, né? Nada vem por acaso. Todas as coisas boas que vão vir para você, ela vem em função da sua preferência pela bondade. Preferência. Você vai preferir ela e ela vai vir para você. Sem laço de maldição. Sem importunação do mal. Porque o mal ele vai perder força, irmão, né? Ele vai poder perder força de enganar as pessoas, de iludir as pessoas. Porque a verdade se revela e elimina o engano. Ela tira o poder de encantamento que é gerado em função do bem associado ao mal. E como o bem vai se separar do mal, esse encantamento vai ser quebrado aí. Esse poder de encantamento vai ser quebrado aí. O bem vai se separar do mal. Então, que bom. Com tudo isso,
maravilha. Coisas boas e agradáveis. Irmão, fico feliz com tudo isso. Porque é possível a gente exigir o bem. Então, irmão, se você ainda não se beneficia das coisas boas de Deus, começa a exigir a partir de hoje das autoridades. Começa a fazer essa exigência. Mas para você fazer isso, você tem que ter lei própria, irmão. Tem que ter fundamento de lei para fazer essa exigência. Porque se você não tiver, ela não lhe garante direito. A lei que opera. Porque os políticos podem muito bem falar para você que vai atender a vossa exigência. Ele pode falar, ou então, simplesmente, ele não vai nem dar crédito. Porque a vossa exigência não tem amparo de lei. Porque a lei que opera, ela não garante essa exigência que você vai fazer para eles. Não garante. Então é necessário você recorrer a outra lei que fornece essa garantia. E aí, se caso a sua exigência não vinha através dessas autoridades, desses políticos, ela vem através da própria lei. Porque você vai fazer acontecer essas exigências. Você vai fazer acontecer. Você vai exigir e vai fazer acontecer vossa exigência, porque você vai fazer acontecer. Então essa exigência que você vai fazer diante das autoridades é apenas uma experiência que você vai fazer com eles e que certamente eles não vão cumprir, irmão. Então a sua garantia não está no que eles vão prometer para você. Não, mesmo que eles cumpram, eles não vão cumprir ao nível da sua exigência. Não vai. Porque eles não têm essa capacidade. Não tem. Somente você mesmo, através do recurso que você tem em mão, é possível você fazer acontecer tudo isso. Você tem em mão coisas grandes, coisas maravilhosas, porque você vai fazer acontecer. Ninguém, irmão, ninguém tem capacidade de fazer coisas grandes que você tem através da lei de Deus. Ninguém tem essa capacidade na terra, ninguém. Então, como você tem essa capacidade, você tem que ativar ela para que ela venha operar e se estabelecer como promessa e desejo seu. Lembrando que esse desejo seu ele tem que ser benigno, conforme a regra de amar a Deus e amar o seu próximo. Ele não pode ser maligno. Ou seja, você não vai adquirir essas coisas boas em função do mal lançado sobre outros. Não vai ser dessa maneira, não. Porque se você fizer isso aí, você estabelece a sociedade que opera. Que o bem está associado ao mal. Então você vai adquirir essas coisas boas pelo bem que você vai fazer. Não pelo mal que você vai fazer, e sim pelo bem. E esse bem ele se refere somente às regras de amar a Deus e amar o seu próximo. Amar a Deus e amar o seu próximo. Por isso que se trata, rapaz, de uma bondade pura e poderosa. Porque ela só vai frutificar o bem, não o mal e o bem. Só o bem. Vai frutificar somente o bem. E esses frutos vai usar a capacidade de fazer coisas grandes
que até aqui ninguém fez. Coisas grandes que até aqui ninguém fez. Então, irmão, que Deus possa nos abençoar e nos garantir um bom dia, uma boa tarde, um bom futuro, né, aos nossos filhos, aos nossos netos, com coisas boas para nos deleitar. Porque quando se planta coisas boas, irmão, a gente tem a tendência de colher essas coisas boas através dos frutos daquela árvore que a gente plantou. E é isso que isso vai fazer para o bem florescer em sua vida e de toda a sua descendência. Lembrando que essa bondade que a gente se refere, irmão, ela já está separada do mal. Em outras palavras, não é para todo mundo. É somente para quem preferir ela. Porque do outro lado, quem não preferir essa bondade vai sofrer as consequências do mal. Do mal. E aí, esse mal, ele vai ser muito terrível na mão das pessoas, na vida das pessoas, porque não vai ter mais a bondade associada a ele. É um mal separado do bem. Separado do bem. Então, são coisas grandes, tanto no sentido benigno, como no sentido maligno. São coisas grandes, tanto no sentido maligno, como no sentido benigno. Então, irmão, a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Mais uma gravação, mais um vídeo. Que Deus possa nos abençoar. Em nome de Jesus, boa tarde a todos.